palmas. Agradecemos ao Senhor porque Ele é a nossa autoridade, Ele é a nossa máxima autoridade e a Ele devemos louvar e engrandecer. Vamos cantar. Vamos cantar. Aquele que é poderoso para impedir-nos de cair, para apresentar-nos diante da tua glória, sem mácula, com grande alegria. A
Olá, queridos irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje coube a mim o privilégio de compartilhar com vocês o estudo do capítulo 6 do livro O Temor que Vence o Medo, de Wayne e Joshua Mack. O título desse capítulo é Pare de Encobrir, um título um tanto quanto curioso, mas logo nós entenderemos o porquê. É bem possível que você já tenha ouvido falar da expressão varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é improvável que, em algum momento, você tenha visto alguém varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Seja em um desenho animado, talvez em algum filme, ou até mesmo, e sinceramente eu espero que não, tenha presenciado uma cena como essa. Se por acaso você já viu uma cena como essa, você deve ter observado que quando a sujeira ela é varrida para debaixo do tapete, tudo fica aparentemente limpo, bonito e arrumado. No entanto, o ambiente não foi totalmente limpo. Cedo ou tarde, aquela sujeira que está escondida irá aparecer. A Bíblia nos diz que a queda do homem trouxe para a humanidade a realidade da presença do pecado. E por vezes, ao tentar lidar com o pecado sozinhas, as pessoas acabam criando sujeiras maiores e, sem saber o que fazer, acabam empurrando-as literalmente para debaixo do tapete. O resultado disso, obviamente, não é bom. Esconder o pecado é uma reação natural do homem, causada por alguns motivos que nós veremos mais à frente. Mas essa prática, ela só piora a situação. Nós vemos esse exemplo em Adão e Eva, logo após pecarem. Gênesis 3, no versículo 8, vai nos falar sobre isso. Por favor, leia comigo Gênesis 3, 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Podemos ver que, após terem pecado, Adão e Eva se esconderam de Deus e assim o fizeram, diferente de outras vezes, para encobrir o seu pecado. A desobediência deles havia trazido vergonha, medo e acusação, levando-os a se esconder, tentando empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Ainda hoje, é possível que algumas pessoas, na tentativa de encobrir o seu pecado, se escondam de Deus, se afastando da sua palavra. Parafraseando aqui Hebreus 4:12, vimos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Assim, a palavra de Deus ela confronta e expõe o pecado em nosso coração, o que pode fazer com que alguns se sintam desconfortáveis com a verdade que ela traz e se recusem então a estudá-la ou até ouvi-la. Há também aqueles que se escondem de Deus, se recusando a ter amizade com pessoas piedosas, considerando que essa proximidade poderá fazer com que os pecados do seu coração sejam revelados a outras pessoas. E essas pessoas então possam corrigi-las, conforme o apóstolo Paulo nos orienta em Gálatas 6:1. Diferente do que alguns podem pensar, a mudança de comportamentos externos como esses que acabamos de ver não passa de uma fantasia. E é o que chamamos de mentir para si mesmo, achando que está tudo bem, quando na verdade a sujeira continua escondida embaixo do tapete. Irmãos, o que Deus quer de nós é que, na dependência dele, tratemos do nosso coração e não apenas mudanças superficiais. Uma outra forma de encobrir o pecado é transferir a culpa.
Me lembro de assistir a alguns episódios do seriado de comédia Todo Mundo Odeia o Chris, e a Tônia, irmã do Chris, o protagonista da série, sempre aprontava alguma e transferia a culpa para o seu irmão, que quase sempre era penalizado por algo que não havia feito. É possível que nós encontremos algumas pessoas com uma síndrome da Tônia, por assim dizer, né? de transferir a culpa do seu erro para os outros. A Bíblia nos relata que Adão agiu exatamente assim quando foi confrontado pelo seu pecado. Por favor, veja comigo Gênesis 3:12. Diz assim: Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Percebam que Adão fez uma transferência dupla de culpa. Ele não só disse que a culpa foi da Eva, mas disse também algo similar ao: olha Deus, foi você quem me deu essa mulher, e ela me deu e eu comi. Se tem alguém culpado aqui, não sou eu. Embora possa parecer absurda essa situação, hoje em dia não é incomum nós ouvirmos algumas expressões como: eu só fiz isso porque fulano fez aquilo, ou ainda: eu só agi assim porque você me levou ao meu limite. Ou seja, maneiras diferentes para a mesma resposta que Adão deu ao Senhor quando foi confrontado. Trata-se de desculpas para encobrir o pecado. Se esconder de Deus, transferir a culpa, esconder a sujeira para debaixo do tapete, são ações de quem busca não a aprovação de Deus, mas sim a aprovação dos homens. Está relacionado diretamente com o temor de homens que já vimos nos estudos dos capítulos anteriores. O temor dos homens não é simplesmente o temor do mal que homens podem causar a nós, mas é temer perder dos homens o favor, a boa vontade, a amizade, o amor. É deixar ser levado pela perversidade a fim de ganhar aceitação. Assim, trata-se de pecado contra Deus. O temor de homens é pecado porque é uma desobediência direta aos mandamentos de Deus. Nós vamos observar agora algumas dessas ordens que são desobedecidas quando se vive com o temor de homens. Por favor, leia comigo o texto de Filipenses 4, no versículo 6. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando se temem a homens, a sua expectativa, a sua atenção, ela está voltada para o que a pessoa fará ou no que ela pensará de você, trazendo inquietação, trazendo ansiedade. A passagem que acabamos de ler nos mostra que não devemos ficar ansiosos a respeito de nada. O temor de homens, ele tem origem no egoísmo. Veja comigo, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando se temem a homens, somos motivados pelo egoísmo. Nessa situação, quando há essa ansiedade sobre a avaliação ou o pensamento de alguém, não estamos preocupados com o bem-estar da pessoa. Na verdade, estamos preocupados com nós mesmos, com qual imagem aquela pessoa faz de nós. E isso é, entre outras coisas, egoísmo. Interessante pensar que até quando se age corretamente, o que é bom, mas de forma a conseguir a aprovação e fazer com que as pessoas gostem de você, o egoísmo ainda é o fator motivador. É o temor de homens a razão central do bem que foi realizado. O temor de homens leva à insensatez,
não permitindo que seja observado Provérbios 3:21, que diz para guardarmos a sensatez e o equilíbrio. E nesse ponto aqui, os autores do livro nos fazem um alerta pertinente de que o termo sensato significa pensar biblicamente sobre a vida. Quando se teme a homens, não se está pensando biblicamente ou de forma sensata. Está se vivendo como se não houvesse amanhã, como se essa vida aqui terrena fosse tudo o que se tem e a morte fosse o fim. Vive-se de maneira irracional, desconsiderando que somos herdeiros do reino e que, após esse tempo terreno, estaremos desfrutando da presença do nosso reino. Quando se temem a homens, não está se amando a Deus com todo o ser, tampouco amando o seu próximo como a si mesmo. O amor egoísta é que fica evidente. O temor de homens é uma desobediência a muitas ordens de Deus, para que não temamos, né? Observe comigo o que o Senhor Jesus diz em Mateus 10, no versículo 28. Diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Muitas pessoas aprenderam a temer coisas que não devem temer, mas nunca aprenderam a temer a Deus. O medo faz parte da vida humana, revela a nossa limitação e fragilidade. Mas vencemos o medo quando temos consciência de que Deus está no controle de todas as coisas e lançamos sobre Ele os nossos temores. Não devemos temer a homens ou nos assustar com a perspectiva da morte temporal, mas temer a Deus, que pode destruir tanto a alma como o corpo para sempre. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, o apóstolo diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Humilhem-se, se sujeite, se coloque debaixo da poderosa mão de Deus e lancem sobre Ele toda a ansiedade. Meus irmãos, o temor de homens nos faz tirar os olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias. Devemos confiar no Senhor. Dele vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E como ressalta o versículo que acabamos de ler, Ele tem cuidado de nós. É importante reconhecermos que o temor de homens é uma afronta direta ao caráter de Deus, visto que, conscientemente ou não, quando se temem a homens, não se tem a perspectiva de um Deus soberano. Deus não é Senhor sobre tudo e sobre todos. É como se nós disséssemos que Ele não é digno da nossa confiança. O Salmo 37, no versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O temor de homens não permite viver essa verdade. Deus sempre tem o melhor para nós. Seus planos são mais elevados do que os nossos. Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Deus é plenamente confiável. Ele é sempre fiel e verdadeiro, e em todas as suas promessas temos sua plena confirmação. É importante que percebamos que o temor de homens só acontece porque nós nos recusamos a colocar nossa confiança em Deus. O que é totalmente lógico, considerando tudo o que as Escrituras nos dizem e o que temos experimentado no nosso caminhar diário com o nosso Deus. Eu digo isso porque tenho plena convicção que diariamente Deus tem cuidado de mim e de você, e em todas as circunstâncias isso é uma verdade. Irmãos, nós iniciamos esse estudo falando sobre varrer a sujeira para debaixo do tapete.
Fizemos isso como uma referência a encobrir pecados, buscando aceitação, aprovação dos outros, em razão do temor de homens. Quando se faz isso, Deus é pequeno aos olhos. Há uma recusa a confiar nele, e isso é um pecado sério. Que a confiança em Deus seja uma verdade plena em nossas vidas, encontrando nele refúgio verdadeiro para o tempo presente e também para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe e até uma próxima oportunidade.